Sejam bem-vindos à nossa parte final da aula 6 do nosso curso sobre o perispírito, cujo tema é Perispírito ou Corpos Espirituais na interrogação. O nosso primeiro tema, dando continuidade, é o psicossoma, ou corpo astral, ou também corpo espiritual, ou ainda perispírito. Estes quatro nomes são dados por André Luiz em todas as suas obras, e todos eles também são utilizados em menor proporção pelos espíritos que o sucederam, como Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, dentre outros. Mas os termos psicossoma e corpo espiritual e também perispírito são os mais utilizados por André Luiz. Chega a ter obras dele que ele utiliza bastante os três. E o corpo astral, a denominação que ele deu também, é o menos usado. E até muitos pesquisadores não entendem por que ele deu tantos nomes assim, né, fazendo uma certa confusão para depois utilizar também o termo dado por Kardec, perispírito. Mas ele teve suas razões, só ainda não explicou muito bem a razão, o motivo. Mas ele vai nos trazer uma informação importante, que são os centros vitais. Com isso, ele também confirma o que as doutrinas e escolas espiritualistas disseram ao longo dos séculos e milênios. É a existência dos chamados, por outro nome, os chakras, né? Como temos a figura aí ao lado direito, ele chama de centros vitais ou centros de força. Nós estudaremos isso numa aula futura, a próxima aula até. Então, vejam só o que ele nos diz no livro Evolução em Dois Mundos. No corpo espiritual ou psicossoma, com os centros vitais, possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência nos círculos de ação em que nos demoramos. Recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. Isso aí é muito importante e profundo. Então vejam que os centros de força ou centros vitais a que ele se refere, eles são elementos importantes desenvolvidos ao longo de milênios, né? Para que o espírito possa se comunicar, existir no plano físico através de um corpo físico. Nós estudaremos isso ainda nessa aula. Então, os centros de força ou centros vitais são elementos importantes para a manifestação do espírito no corpo físico, porque eles dão sustentação, seja ao perispírito e seja ao corpo físico, como veremos. Continua ele dizendo: formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica. Aqui ele confirma tudo o que Kardec disse, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, se distribuem mais ou menos à feição das partículas coloides. Coloide é uma espécie de gelatina, com a respectiva carga elétrica. Então isso aí nos dá, quem lê o livro todo aí, Evolução em Dois Mundos, terá uma ideia bem profunda sobre o funcionamento do perispírito, que também será motivo de uma futura aula nossa. Temos que ver essa sequência aí de corpos espirituais, chakras, centros de força, centros vitais, para entendermos o que virá. Muito bem, ele nos fala aqui da composição eletromagnética, células em outra faixa vibratória. Então, isso só a doutrina espírita falou até hoje. Nem nas doutrinas espiritualistas, esoteristas, fala sobre esse nível de detalhe, que é óbvio que tem que vir um espírito para falar sobre isso, né? Então, essa é a grande novidade que André Luiz nos traz à doutrina espírita. Mas ele confirma, como eu disse anteriormente, já vimos por nós nessas aulas sobre funções do perispírito e também nas aulas sobre propriedades do perispírito, o que Kardec nos falou, tá? Inclusive como funções, ora do perispírito, ora do corpo mental, ora do corpo duplo etérico que veremos a seguir. Então veja aqui uma coisa importante sobre os centros vitais, que ele diz nos domínios da mediunidade. A emissão mental de Clementino, que era o mentor,
condensando o próprio pensamento pela vontade, envolve o dirigente da reunião mediúnica, Raul Silva, em profusão de raios que lhe alcança o campo interior, primeiramente pelos poros. Que campo interior é esse? Os centros vitais de Raul Silva. E como ele confirma no parágrafo seguinte, essas impressões apoiam-se nos centros do corpo espiritual que funcionam à guisa de condensadores, atingem de imediato os cabos do sistema nervoso. Porque o sistema nervoso, segundo André Luiz, e o sistema sanguíneo são as âncoras do perispírito no corpo físico. Tá? Nós veremos isso mais adiante aqui. Então, nós estudamos até agora espírito, corpo mental, corpo espiritual, perispírito e o corpo físico, segundo a colocação de André Luiz, acrescentando e não desconfirmando, negando Kardec. Ele só complementa. E nos diz aqui o seguinte, ó, o perispírito na formação, aí no centro do slide, né? A figura de uma moça e a figura, uma obra artística sobre o perispírito, né? André Luiz nos fala aí em Evolução dos Mundos. Após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética. Algo modificado, né? Diferente, porque no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, coisas que são do corpo físico. De acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Então, a nossa evolução espiritual nos vai dar um tipo mais ou menos sutil do perispírito. Então, todas as alterações, continua ele aí, que apresenta após a morte do corpo, são consequências da conduta espiritual da pessoa, seja para melhorar ou piorar o perispírito, a sua sutileza, a sua etericidade, a sua evolução. Então, sobre perispírito, reforçando o que dissemos anteriormente, André Luiz confirma tudo que Kardec falou e acrescenta a parte dos centros vitais e ainda muito mais, né? No livro Evolução em Dois Mundos, Domínios da Mediunidade, o funcionamento, como funciona detalhadamente essa troca de energias entre os planos físico e espiritual. Para isso será necessário entender este próximo corpo, o duplo etérico ou, ou duplo etéreo, ou corpo vital. Essas são as denominações de André Luiz. Outras denominações dadas por outros espíritos, biossoma, corpo ódico, corpo bioplasmático e outras denominações. Etéreo quer dizer fluido. Então é duplo fluido porque, como nos diz André Luiz, é uma cópia praticamente perfeita do corpo físico. Então, alguns pesquisadores nos colocam muito bem que o duplo etérico é, na realidade, comparativamente, a fronteira entre o mundo espiritual e o mundo físico. Vamos comentar isso mais adiante no outro slide. A primeira vez que se fala sobre o duplo etérico no Espiritismo é com André Luiz nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 11. Ele nos diz assim: com o auxílio do supervisor, o médium foi convenientemente exteriorizado. Então veja que ele fala sobre duplo etérico pela primeira vez numa reunião mediúnica. A princípio, seu perispírito ou corpo astral estava revestido com os eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo duplo etérico. Então é a primeira vez que ele fala sobre duplo etérico. Nome que é conhecido já milenarmente por outras doutrinas espiritualistas, religiões e esoterismo, né? Mas a primeira vez na doutrina espírita é André Luiz que fala nesse parágrafo. Formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre. Ele complica um pouco explicando isso aqui e traduzindo que, como duplo etérico,
ele tem uma função de dar sustentação à vida e do corpo físico, dentre outras funções e propriedades que ainda não conhecemos, não nos foram ditas. Então ele não pode se afastar do corpo físico. É o que ele está querendo dizer. Não consegue maior afastamento da organização terrestre. Tá? O perispírito sai do desdobramento do corpo físico, vai para outros lugares, mas lá com o corpo físico fica o duplo etérico. E outra informação importante: destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte. Mais adiante, ele fala nesse mesmo livro que o duplo etérico, então, como ele recebe o fluido vital, que é uma variante, uma transformação do fluido cósmico universal, que dá vida a qualquer ser vivo, ele é criado no momento da encarnação. O perispírito já existia antes da encarnação. O duplo etérico é criado na encarnação e é desintegrado após a morte do corpo físico. Veremos isso adiante. Ainda sob duplo etérico ou corpo vital, como André Luiz o chama. É uma duplicata mais ou menos radiante da criatura, do corpo físico, devido às reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética circular o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa antes de irradiá-los no rumo dos objetos e das metas que demanda. Uma, uma colocação, às vezes difícil de ver, de interpretar nos detalhes. Então vamos lá, interpretar isso aí. O que ele quer dizer é o seguinte: o duplo etérico, ele, como falei anteriormente, é uma cópia do corpo físico. E além disso, ele brilha, né? Por causa de que é tudo interpenetrado, já falamos isso na aula anterior. Corpo físico, duplo etérico, perispírito, corpo mental, tudo é uma massa só. Tem diferenças, mas está tudo junto. E o pensamento do espírito passa por todos esses corpos. E a maneira, o grau de evolução do espírito já visto por nós é que vai dar uma cor a essa emanação natural de energia, que também se chama de aura. A aura, então, não é um corpo espiritual, mas sim, já vimos isso em outra aula, mas sim uma exteriorização da própria luz do Espírito. Como nos disse Jesus, faça brilhar a vossa luz, porque nós emanamos energia junto com o corpo físico, sem ele, né, ou sem nenhum corpo, apenas como espírito puro, porque é o espírito que emana energia. O corpo físico também produz energia, a alimentação, as transformações dos alimentos em energia, isso produz energia. Veremos adiante mais um pouco. É importante esse último parágrafo aí, retirado da obra O Perispírito de Zalmino Zimmermann, que já citamos anteriormente. Há ainda muito o que ser revelado pela espiritualidade sobre o duplo etérico, cujas funções e propriedades são pouco conhecidas. O que se sabe, né, dentre muitas coisas que André Luiz nos falou, é que ele é mais denso que o perispírito e menos denso que o corpo físico, razão pela qual pesquisadores dizem que ele é a fronteira entre o corpo físico e o mundo espiritual. Aqui nós temos o seguinte: como estamos falando, o duplo etérico é uma cópia do corpo físico. E ele é mais denso que o corpo físico e mais sutil que o perispírito. Tá? Uma cópia perfeita e que, quando o ser humano dorme, o duplo etérico continua ligado ao corpo e o perispírito, corpo mental, espírito saem, ainda presos ao corpo físico. Mas o duplo etérico sempre permanece. Aqui vai uma rápida explicação sobre o que nós estamos falando e que será aprofundada na próxima aula sobre centros de força ou chakras. Então veja aqui, temos três figuras, o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. Aqui tem plexos nervosos porque
André Luiz nos fala que o sistema sanguíneo e o sistema nervoso são as âncoras do perispírito ao corpo físico. Tudo chega ao sistema nervoso, todas essas energias que vamos conversar agora chegarão ao sistema nervoso e ao sistema circulatório nas hemácias. Diz-nos aí, através do duplo etérico, as energias espirituais se densificam em direção ao corpo e se sutilizam em direção ao perispírito. Como assim? Então, do mundo invisível, nos chegam as energias sutis. O fluido cósmico atua em nós, essas entradas nos chegam, como está explicado aí, a entrada de fluidos cósmicos que serão transformados em fluido vital sutil para ser metabolizado pelo perispírito e distribuído ao corpo físico pelos chakras, que no perispírito são permanentes, mas no duplo etérico são temporários. Por isso, o duplo não se afasta do corpo físico. Vamos explicar. Então, o fluido cósmico universal ele é absorvido por nós, assim como as energias da natureza e outras, que explicaremos na próxima aula. Elas são energias sutis. Os centros de força, os chakras ou corpos vitais, vão transformar essas energias sutis para chegar no corpo físico, densificando-as. O corpo físico não absorve energia sutil. E essa densificação ocorre no duplo etérico, né? Para que o corpo físico, fortalecido por aquele princípio vital, aquela energia para a gente viver um longo tempo aqui, o tempo de vida no corpo físico, se fortaleça e chegue ao corpo físico. Mas também o corpo físico influencia o corpo espiritual ou perispírito. Tudo que nós fizermos aqui tem um retorno para o perispírito. Por exemplo, se você se transformar num alcoólatra, você pode adquirir uma cirrose no fígado. E a cópia do fígado está no duplo etérico, um fígado perispiritual, vamos dizer assim, né? E isso vai afetar esse órgão que também está no perispírito, que nós também entenderemos como funciona numa outra aula, né, no perispírito, se tem órgãos, se não tem, para que serve, eles serão transformados em energias sutis e afetam o perispírito. Consequência, numa próxima encarnação, você pode nascer com uma cirrose, porque não vai curar isso no mundo espiritual. Tá? Também estudaremos isso nesse nosso curso sobre perispírito. Então, aqui está um esquema de como as energias chegam do mundo espiritual para o corpo físico e vice-versa, transformadas sempre pelos centros vitais ou chakras. Essas são informações que André Luiz nos acrescentam à obra de Kardec. Para conhecermos a origem, as causas das doenças, etc. Duplo etérico e encarnação. Agora aqui nós vamos aprofundar algo que dissemos anteriormente. Então vejam só, na encarnação, tem a figura aí ao lado, o perispírito é reduzido e ao mesmo tempo é criado o duplo etérico. Que o duplo etérico, como dissemos, tem a carga, o combustível para que nós duremos aqui na nossa existência. Você vai durar 70 anos. Mas comparando com um carro, se você dirigir na velocidade correta, você vai usar a energia do carro de maneira econômica. Vai rodar muitos quilômetros com 1 litro de gasolina. A mesma coisa comparativamente ao corpo físico. Se você tiver uma vida normal, regrada, etc., você vai durar o tempo que está previsto. Agora, se os seus problemas emocionais, alimentares e outros te afetarem, você vai durar menos, apesar de ter sido planejado para viver mais. Então, vamos ler aqui. A energia vital, oriunda do fluido vital, contida no duplo etérico, condiciona a maior ou menor longevidade do ser humano. Além disso, tem os fatores da hereditariedade, as diminutas mas efetivas reposições de energia via respiração e alimentação, e outros que possam eventualmente compor o esquema kármico de cada reencarnação. Ampliando aquilo que eu falei, você tem o combustível, mas tem a hereditariedade,
doenças que você pode pegar, alimentação que você pode ter, etc., que podem afetar até na própria programação kármica o teu tempo de vida. André Luiz nos fala algo que não existia antes como informação para nós, que nós podemos ter a nossa vida prolongada, aumentando esse combustível aí do duplo etérico por razões especiais avaliadas pelos espíritos superiores, né? Você tem necessidade de permanecer mais tempo vivo, seja para concluir uma obra de importância para a sociedade, para a humanidade, ou para a família que você se encontra. Se você desencarnar, será um desequilíbrio destrutivo para aquela família e a misericórdia divina entende que não, é necessário você viver mais. Então veja que é interessante isso. André Luiz nos traz essa informação. Então eles acrescentam um pouco mais de energia vital no teu duplo etérico e você vai viver alguns anos a mais. E se for necessário, pode até acrescentar mais novas energias para você viver mais ainda, além da primeira carga que foi dada. Então existe uma relação estreita entre o duplo etérico e o corpo físico, saúde e doença. Um repercute no outro, tá? E o revigoramento do duplo etérico resulta no revigoramento do corpo físico. E na desencarnação? Como nós já falamos anteriormente, a desencarnação, o duplo etérico se desintegra. Como? Então nos diz aqui o Zimmermann, no livro Perispírito, aí está escrito errado, mas é Perispírito o livro. E nos diz o seguinte, ele resume aí as informações de André Luiz. No processo de desencarne natural, o duplo etérico, acumulando forças vitais remanescentes, despreende-se dos envoltórios densos, sobrepairando-se sobre o cadáver durante algum tempo, até dissolver-se. Esse tempo é determinado pelo grau de evolução do indivíduo. Então vejam só, normalmente, em toda desencarnação, tem uma equipe de espíritos técnicos que auxiliam na desencarnação, no rompimento, no desligamento dos laços que prendem o espírito, o perispírito ao corpo físico, que também será motivo de uma futura aula para nós. E nesta assistência, eles diluem o duplo etérico. Há motivos, às vezes, de que esse duplo etérico permaneça. Quando você, às vezes, vê uma pessoa morta, os videntes o veem, muitas vezes estão vendo o duplo etérico que ainda não se desfez. Nós dissemos que o duplo é uma cópia perfeita do corpo físico, não é? Mas ele vai se decompor. Quando não há possibilidade de se decompor, por falta de assistência, motivo de criminalidade, ações inferiores, viciosas do espírito, esse duplo etérico fica ligado ao corpo, né, próximo, e outros espíritos inferiores buscam esse duplo etérico para processos, desculpe, nefastos de magia. Nos suicidas, o duplo etérico, ainda pleno de energias vitais, permanece ligado ao perispírito e ao cadáver, fazendo com que o espírito sinta uma espécie de repercussão daquilo que está a ocorrer na matéria, no caso, a decomposição. Cópia perfeita do corpo físico, o suicídio que rompeu a vida antes do tempo, os laços não são rompidos, muitos deles. E por isso ele sente o corpo se decompor. E muitas outras coisas que somente a literatura específica, né, sobre o assunto nos fala sobre esse tema, que não seria o caso de comentarmos aqui, apenas como notícia geral de que o duplo etérico continua ligado ao corpo do suicida. E na mediunidade de cura? Na mediunidade de cura, aquela pessoa que reencarna com planejamento para trabalhar com a cura, ajudar e doar mais energia, ela vai nascer com corpo físico, com duplo etérico, com maior carga de energia, para que ele a doe. E se ele não doar, ele fica sobrecarregado de energia
que poderá prejudicar o seu corpo físico. Muita gente fica com doenças, né? Por não querer trabalhar. Não é castigo, foi planejado, ele aceitou e não está cumprido. Então, ele tem que gastar energia. Muita gente, né, quando dá passe, sente a mão ficar suado, sente o corpo ficar quente. É doação das muitas energias que possuem. Quanto maior o doador, o médium de cura, ele não é um ser especial, ele é maior devedor. É o contrário. Ele está vindo para trabalhar mais porque precisa resgatar mais. Então, Jorge Andréa e muitos outros pesquisadores falam e o próprio André Luiz também fala que o duplo etérico ele também atua na produção de ectoplasma. Também atua, porque o ectoplasma é uma energia, ecto é leitosa e plasma é uma gelatina, produzida apenas pelos encarnados. Os espíritos não produzem ectoplasma. E o ectoplasma é necessário para a produção de fenômenos físicos, batidas, barulhos, correntes que se arrastam, fogo que acontece, a pirogenia, né? A cura, né? E muitas outras atividades de efeitos físicos que também estudaremos no nosso curso. Então, é bem possível, escreve a Jorge André, que esse campo, o que ele fala que é bem possível, André Luiz confirma, que esse campo energético forneça boa parte do ectoplasma. E o ectoplasma, para completar a sua estruturação, necessita arrecadar substâncias nos reinos da natureza. Também entra isso. Outras formas de energia para a produção de ectoplasma. Finalmente chegamos ao corpo físico, mas não menos importante. Ao contrário, o corpo físico é um dos mais importantes depois do espírito. Por quê? É o corpo físico que será o veículo de manifestação do espírito no mundo que ele estiver. Todos os outros corpos aí são intermediários para que o espírito se manifeste. E o corpo físico também é um corpo intermediário. Né? Então vejam, um espírito que tem um potencial desconhecido para nós precisa de um corpo que tenha condições de um dia exprimir, exteriorizar esse potencial do espírito. Por isso vemos aí as figuras da teoria evolucionista mostrando o homem em diferentes graus de evolução no nosso mundo. Em cada etapa aí tinha um espírito habitando essa forma inteligente de ser, tá? Específica nos graus iniciais, não eram macacos comuns, não eram seres comuns, eram diferentes, porque tinha um espírito, como nos diz o livro dos Espíritos, é necessário o espírito para animalizar, dar vida à matéria e dar inteligência e emoção à matéria. Não se desenvolve por obra do acaso. Então temos os diferentes níveis que correspondem aí aos graus que o nosso mundo passou, pré-história e outras etapas até chegarmos no homem. E o homem de hoje, do nosso século XXI, ele já é um corpo e um perispírito diferente das outras etapas, que estão sendo preparados para a etapa que nós estamos de mundo de transição, para mundo de regeneração, onde a mediunidade vai ser muito mais ostensiva, as percepções espirituais, o homem mais inteligente, etc., porque o perispírito dará condições, por ser modificado para essa etapa, para o homem de agora em diante. É diferente das gerações anteriores. Então vejamos aqui o, o que nos diz, como dados de curiosidade, né, sobre o corpo físico. O sistema nervoso pode transmitir sinais em velocidade de 100 metros por segundo. O comprimento total dos vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares é cerca de 100 mil quilômetros. Se a gente comparar com a circunferência da Terra, que mede 40.075 quilômetros, os vasos sanguíneos se alinhados dariam 2,5 voltas no planeta. Vejam só. O cérebro humano possui cerca de 1 trilhão de ligações entre os neurônios, o que corresponderia a uma capacidade de armazenamento de cerca de 2,5 petabytes ou 1 milhão de gigabytes.
A velocidade para o processamento de toda essa informação equivale a um processador ainda inexistente no planeta de 16,8 mil GHz. E ainda por uma última curiosidade, um coração adulto bate cerca de 100 mil vezes ao dia. Isso quer dizer que em um único ano, o principal músculo do corpo bate 36 milhões de vezes. 36 milhões e meio. Uma informação que passou aí, que o efeito especial adiantou, é que André Luiz nos fala exatamente isso. Para a gente ter essas noções aqui, esses dados de curiosidade e muitos outros, a natureza, as leis naturais levaram milhões de anos para o ser humano ter o corpo que tem, para poder exteriorizar, ser um instrumento de manifestação do espírito, que é um ser ainda desconhecido, mas com um potencial absurdo de realizações para todos nós. Era a informação que estava lá. E não é obra do acaso, né? Então, pacientemente, nós evoluímos por aqueles graus da teoria evolucionista até chegarmos aqui. Então, nosso corpo físico é um templo sagrado para exteriorização das ideias do nosso espírito. Tá? Ele não é nada de pouco importante e cabe a nós dele cuidarmos muito bem. Estamos chegando então à nossa conclusão sobre nossas duas aulas do corpos espirituais ou perispírito. Então, o que nós vimos aqui, numa rápida síntese, que o perispírito, com muitos outros nomes dados por diferentes religiões, doutrinas e pesquisadores, é do conhecimento milenar do homem. Coube a Kardec, ao codificar as revelações dos espíritos, dadas por diferentes médiuns em diferentes países, sistematizar essas informações e retirá-las do véu do misticismo que existiam e dar-lhes um cunho científico novo e mais detalhado. Como confirma a seguinte frase no meio espírita, a doutrina espírita começa com Kardec, mas não termina com ele. A doutrina é progressiva, nunca vai desdizer o que o Kardec falou, porque o que ele falou era a base da verdade, mas vai colocando uns tijolinhos a mais. Vem então André Luiz e traz-nos a confirmação da existência de outros corpos espirituais, com funções e propriedades desconhecidas. Da mesma forma que Kardec, André Luiz só nos informou o que estamos aptos a compreender. No entanto, seu legado nos deixou grande avanço para a compreensão de muitas coisas associadas à existência humana e ao intercâmbio com o mundo espiritual. Certamente, novas informações sobre os corpos espirituais virão no futuro. Mas seja Kardec, André Luiz e outros espíritos luminares que virão, com essas informações novas, detalharão o caminho para melhor entendermos o ensino de Jesus, que nos disse: faça brilhar a vossa luz. Aqui estão então as nossas referências bibliográficas para consulta posterior e a propaganda da nossa próxima aula, Perispírito e Chakras. Bons estudos a todos, muito obrigado e até a próxima.